Fala, sapienses! Eu sou o professor Rafael e hoje estou aqui para falarmos sobre as atividades que caem no Enem e na prova de concurso. Solta a vinheta! Então, pessoal, a aula de hoje está relacionada em resolução das atividades do Enem e de outros concursos. Mas antes de a gente iniciar as resoluções, eu quero deixar um agradecimento ao Paulo Pretão, que nos cede aqui o espaço do nosso projeto social SCAC. Compartilhe, se inscreva e toque o sininho aí do canal. Pessoal, vamos lá resolver a primeira questão? Solta a primeira tela. Então, pessoal, essa é a primeira questão que nós vamos trabalhar do Enem de 2016. Vamos lá. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é: primeira coisa que nós temos que verificar, pessoal, são as palavras-chave. E nesse caso aqui, processo biológico comum a todos. Então, tudo que tem, por exemplo, numa bactéria, tem que ter em outro organismo vivo. No ser humano, por exemplo. Então, tem que ser um processo comum a todos. Que tem nenhum, tem que ter em todos os seres vivos. Vamos para a primeira alternativa. Desenvolvimento embrionário. Todos os seres vivos contêm um desenvolvimento embrionário, ou seja, formam um embrião? Não. Isso é uma característica, é um processo biológico característico dos animais. Bactéria, por exemplo, não tem esse desenvolvimento embrionário, então não pode ser a letra A. Reprodução sexuada. Nós vimos que há dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada, onde tem a presença dos gametas, e a reprodução assexuada, onde não há presença dos gametas. Então, nós temos dois tipos de reprodução. Nem todo organismo vivo vai fazer reprodução sexuada. Alguns fazem assexuadamente também. Então, não pode ser a letra B. Pessoal, se está com dúvida sobre isso, aqui no card está a aula das características dos seres vivos. Ok? Letra C, respiração aeróbia. Nós vamos ter dois tipos de respiração também. A respiração com a presença de oxigênio, que é a respiração aeróbia, e aqueles que respiram sem a presença de oxigênio, que são os anaeróbios. Então, nós vamos ter esses dois tipos de respiração. Então, não é a letra C. Letra D, excreção urinária. A excreção urinária, pessoal, é um sistema complexo. Nem todo organismo vivo vai conter esse tipo de excreção, de liberar a toxicidade do seu organismo, tá? Então, a letra D também não é. Letra E, síntese proteica. Vamos lembrar o seguinte, nós temos dois tipos de célula, a célula eucariota e a célula procariota. E a célula eucariota é uma célula que contém vários tipos de organelas, enquanto a célula procariota tem apenas uma única organela, que é o ribossomo. O ribossomo está presente tanto na célula eucariota como na célula procariota, e ela é responsável em sintetizar proteína. Então, tanto a célula eucariota quanto a célula procariota sintetizam proteína. E os seres viventes não têm que conter célula? Então, todo organismo vivo tem a capacidade de sintetizar proteína. Então, respostas, letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, que é do Enem de 2014. O Enem de 2 anos anteriores. Segundo a teoria evolutiva, mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a... Lembra, pessoal, que eu falei
sobre a relação endossimbiose das células eucariota com as células, com a mitocôndria e o cloroplasto. Por isso se achavam que as mitocôndrias e o cloroplastos eram uma célula procariota anteriormente, por elas conterem presença de DNA e assim elas conseguem fazer sua autoduplicação. Pois é uma questão relacionada a isso. Mas cuidado que isso aqui pode ter uma piada, tá? Por quê? Vamos para a questão, para a alternativa A. Capacidade de produzir moléculas de ATP. Realmente, a mitocôndria, ela tem a capacidade de produzir ATP, que é as moléculas de energia. Inclusive, ela fala aqui, ó, responsável em produzir moléculas de ATP. Aí, o que o camarada faz? Opa, já falou isso aqui em cima, então é a letra A. E não é. Realmente, a mitocôndria tem essa capacidade. Porém, que a pergunta não é essa. Ele quer saber sobre a teoria dela ter sido uma célula procarionte. Então, não está relacionada em produção de ATP. Tá? Presença de parede celular semelhante a procariontes. A molécula, a mitocôndria, ela não contém parede celular. Letra C. Presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Ok, realmente existe essa membrana. Porém, não é por causa dela que há a teoria da endossimbiose. Beleza? Não é por causa da membrana, não. Letra D. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. Realmente, pessoal, a mitocôndria, ela tem o seu próprio DNA, logo ela consegue se autoduplicar. Até o momento, a resposta é a letra D. Vamos para a letra E. Presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. Não está relacionado a isso também. Então, letra C realmente é a resposta. A próxima questão é do Enem de 2012, que fala o seguinte: em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Pessoal, então nós estamos falando aqui da teoria da geração espontânea, né, da abiogênese, aquela que fala que o organismo vivo surge a partir do inanimado, daquilo que não tem vida. Beleza? Essa teoria começou a ser refutada pelo cientista no século XVII, a partir do estudo de Redi, que é o Francisco Redi, beleza? E Pasteur, Louis Pasteur, que mostraram experimentalmente que... Então eles querem saber a ideia de Redi e Pasteur experimentalmente, nos seus experimentos. Então vamos para as alternativas. Letra A. Seres vivos podem ser criados em laboratório? Em momento algum eles tentaram produzir seres vivos nos laboratórios deles, nos seus experimentos, né? Letra B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Não mesmo, porque até mesmo quando o Redi realizou o seu experimento, ele não conhecia os micro-organismos. Tanto é que ele conseguiu provar que não nascia larvas novas se o mosquito não entrasse dentro do frasco lá. Então, ele não conhecia os micro-organismos, só veio depois com Leeuwenhoek. Letra C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Realmente, o que Pasteur e Redi tentavam explicar é que a vida só vai surgir através de uma outra vida pré-existente. Tanto no experimento de Redi quanto no experimento de Pasteur, eles explicam isso detalhadamente, ok? Formando então a teoria da
e genes. Então, até o momento, é a letra C. Letra D. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados? Isso não tem nada a ver com a ideia dos experimentos de Redi e Pasteur. Ok? Letra E. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres em os caldos nutritivos, respectivamente. Pessoal, aqui, Redi e Pasteur em momento algum disse isso, ó, que micro-organismos são gerados pela matéria existente em cadáver. Se é cadáver, é uma matéria morta, onde não tem vida. Se não tem vida, não pode surgir vida através dela. Então, eles disseram totalmente ao contrário que fala aí da letra E. Então, a resposta correta, letra C. Beleza? Tranquilo? Tranquilo demais, né, essas questões. Vamos para a próxima, então, que é da Universidade Estadual de Londrina, de 2007, que fala o seguinte: Charles Darwin, além de postular que os organismos vivos evoluíram pela ação da seleção natural, também considerou a possibilidade das primeiras formas de vida terem surgido em um lago tépido do nosso planeta. Entretanto, existem outras teorias que tentam explicar como e onde a vida surgiu. Uma delas, a panspermia, sustenta que... Então, pessoal, ele conta uma historinha justamente para te confundir. Mas depois ele fala que ele quer saber sobre a teoria que tenta explicar onde e como surgiu a vida. Beleza? E ele especifica qual teoria que é. Ele quer saber da panspermia. O que a teoria da panspermia diz? Que a vida na Terra veio do espaço, através de meteoro, meteorito, que uma bactéria veio juntamente com esses corpos celestes. Essa é a ideia da panspermia, beleza? Vamos para as alternativas. Letra A. As primeiras formas de vida podem ter surgido nas regiões mais inóspitas da Terra. Regiões inóspitas da Terra, então não é panspermia, porque a panspermia fala que a vida veio de fora da Terra, então não é a letra A. B. Compostos orgânicos simples, como os aminoácidos, podem ter surgido de maneira abiótica em vários pontos do planeta Terra, Terra. Se é do nosso planeta, não é panspermia, porque não veio de fora. Letra C. Bactérias ancestrais podem ter surgido por toda a Terra. Então, nem precisa ler o resto. Letra D. A capacidade de replicação das primeiras moléculas orgânicas foi o que permitiu que ela se difundisse pelos oceanos primitivos da Terra. Então, não veio fora. Letra E. A vida se originou fora da Terra, tendo sido trazida por meteoritos, cometas ou então poeira espacial. Sem sombra de dúvida, a resposta à letra E. Tranquilo demais. Vamos para uma próxima questão, que é da Unifal de 2008. Muito interessante também. Do início da vida na Terra até o aparecimento dos seres vivos atuais, aconteceram vários eventos, como por exemplo. Aí aqui ele conta, fala 4 eventos, e fala o seguinte: marque a alternativa que indique a ordem mais aceita atualmente para os acontecimentos desses eventos. Então ele quer saber, pessoal, a ordem mais aceita atualmente. Beleza? Então vamos lá. Formação das primeiras células, formação de moléculas orgânicas complexas, aparecimento de organismos capazes de produzir alimento pela fotossíntese, surgimento dos primeiros organismos aeróbicos. Então, dessas 4 aqui, pessoal, quem que surgiu primeiro? Primeiramente, quem surgiu foi a formação de moléculas orgânicas complexas, que foram os coacervados, lembra? Dos coacervados, então isso aqui está em primeiro lugar. Depois deles, surgiu
essas moléculas orgânicas foram envoltas por uma membrana lipoproteica, formando as primeiras células. Então, depois foi a formação das células. Então, esse aqui é o segundo. Aí vamos para o 3 e para o 4. Nesse caso aqui, quem surgiu primeiro? A fotossíntese ou os organismos aeróbios? Vamos lembrar que na Terra primitiva não havia presença do gás oxigênio. Se não havia presença do gás oxigênio, não havia organismos aeróbicos, organismos que respiravam oxigênio, que só surgiu depois do quê? Do aparecimento da fotossíntese, porque através da fotossíntese é que foi liberado para a atmosfera o gás oxigênio, beleza? Então, surgiu primeiro os organismos capazes de produzir alimento pela fotossíntese. Então, esse aqui é o terceiro. E, obviamente, o 4 é o quarto. Beleza? Sabendo disso, então, a gente já pode colocar em ordem. Qual seria a ordem? 2, 1, certo? 3 e o 4. Essa é a ordem. Vamos para as alternativas. 1, 2, 4 e 3 não é. 2, 3, 4 e 1 também não é. 1, 4, 3 e 2 não é. Essa é a nossa alternativa. Beleza? Tranquilo demais, né? Vamos para a próxima. Questão de 2009. A definição de vida é motivo de muitos debates. Segundo a biologia, o início da vida na Terra se deu com... Então, vamos lá. Alternativa A. O Big Bang, que deu origem ao universo e, consequentemente, à vida? Sim, o Big Bang deu origem ao universo, mas não à vida. Beleza? Letra B. O aumento dos níveis de oxigênio atmosférico permitiu a proliferação de seres aeróbicos? Não mesmo, né, pessoal? O oxigênio só surgiu depois que veio organismos fotossintéticos. Então a vida já existia. Beleza? Letra C. O surgimento dos coacervados, os quais em solução aquosa são capazes de criar uma membrana, isolando a matéria orgânica do meio. Pessoal, essa é uma questão muito interessante, essa alternativa aqui. Por quê? Ele fala que os coacervados, né, eles tiveram a capacidade de criar uma membrana, isolando a matéria orgânica do meio. Isso aí te leva a ir lá e marcar essa questão. Mas não, eles não tiveram a capacidade de criar. O que aconteceu? A membrana, ela foi criada à parte, depois ela veio e abraçou, envolveu esses organismos orgânicos, chamados de coacervados. Então, o coacervados em si não criou essa estrutura membrana, tá? Ela foi envolvida por a membrana, tá? Então, essa questão não é ela. Letra D. O surgimento de uma bicamada fosfolipídica que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação e metabolismo. Beleza, pessoal? Esta é a resposta. Então, surgiu uma bicamada lipídica que envolveu as moléculas que tinham a capacidade de autoduplicação e metabolismo. Surgindo, então, a primeira célula. Beleza, pessoal? Então, cuidado, porque realmente é uma questão muito maldosa. O resfriamento da atmosfera que propiciou uma condição favorável para a origem de moléculas. Resposta letra D. E aí, sapiensas, gostaram do vídeo? Então deixa aí seu like, seus comentários, toque no sininho, compartilhe essa aula com outras pessoas que vocês conhecem. Outra coisa, vocês perceberam como que as questões que caem nos vestibulares e no Enem, até mesmo em concurso, sobre a origem da vida é muito simples? Por que é simples? Porque nós obtivemos o conhecimento. Então continue obtendo esse conhecimento através do nosso curso online totalmente grátis aqui do nosso projeto social. Um grande abraço e até a próxima aula.